Olá, cafezeiros. Retomando aqui as atividades do Café com a Paty, né, meninas? Aqui, Bela, Carmencita, Andressa, nossas convidadas de hoje. A gente vai falar sobre direito sistêmico, a postura sistêmica do advogado. O que é isso, né? O que é ser advogado sistêmico? Que as pessoas tanto perguntam pra gente, mas é tão difícil de explicar também quando a gente não vivencia essa prática. Então, eu vou passar para cada uma de vocês se apresentarem um pouquinho, falarem por que escolheram direito, ou se não escolheram, se foram escolhidas pelo direito. Quem quiser, lá vão ter. E agora? Vai começar pela hierarquia, né? Sem entregar a idade, né? Sem entregar a idade. Eu falo, que hierarquia Tudo que bem, é essa? tudo bem. Não tem problema. Vai lá, Carmencita. Dizendo sim a tudo. Tá tudo como foi, como é. Começando com um brinde de café aqui, né? Um café com mate. 01 nesse novo formato, né? Dizendo que é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. E, assim, uma honra por ter sido convidada pela Paty para falar sobre direito sistêmico, né? Levar isso para frente, que é assim, como a gente falou, será que você foi chamado pelo direito ou você foi atrás do direito? E eu acho assim, o direito sistêmico, para mim, ele realmente bateu na minha porta, né? E é uma honra para mim estar aqui falando sobre isso. Eu sou formada em letras e o meu relacionamento com o direito começou porque eu era professora do curso de direito na parte de linguagem. Eu tava, na época era linguagem jurídica ou linguagem forense, era linguagem forense. E aí eu comecei a me envolver, né, com as questões do direito e da linguagem em si, né, da linguagem jurídica. E num determinado momento eu falei, olha, eu acho que eu vou começar a estudar direito. E incentivado por alguns colegas que também vinham da área de educação e que estavam dando aula de direito, um colega meu que dava aula de filosofia falou, olha, eu vou começar a fazer direito. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, eu vou começar a fazer. E ele começou e eu vi que deu certo. E aí eu fui aluna e professora durante quase toda a minha graduação. E você já quase não gosta de estudar, né? Não gosta quase de ler, né? A virginiana apareceu. Isso mesmo. E ainda tive a vantagem porque eu economizei um ano, mais ou menos, de disciplinas que eu já tinha feito e tal. Então eu fiz em menos tempo. E foi muito legal, porque a partir daí eu não tirei mais meu pé da área jurídica. De uma forma ou de outra, eu sempre estive ali na área jurídica, dando aula. Agora com desenvolvimento humano, mas eu falo assim, sempre na hora de resolver os conflitos, mesmo os empresariais, você traz o quê? Você traz a sua base jurídica, né? E a percepção de como é que as coisas estão se movimentando dentro daquele conflito, né? Quem é vítima, quem é o algoz, quem está fazendo o papel de salvador, né? Então isso é a base que o direito sistêmico traz para a vida da gente, para olhar os conflitos. Exatamente. É isso. Viu? A hierarquia não é só da idade, não. Vamos lá, nossa mineradora. Pois é, eu sou advogada já há quase 25 anos, né? E eu digo assim, que o direito sistêmico, ele traz um pouco de cada área, até da psicologia, né? Porque a gente tem que se autoconhecer para conhecer os conflitos que envolvem as causas que nos são apresentadas, né? Então, eu acho assim, de uma grandiosidade você olhar para o problema e também o ser humano e as pessoas envolvidas. E aí, apaixonei e estamos aí, né, Carmen, na Comissão de Direito Sistêmico da OAB, tentando divulgar mais aos nossos colegas essa nova ferramenta que tem, esse olhar mais humanizado para as questões, buscar menos conflitos, mais soluções, onde o ser humano entenda que todo mundo faz parte daquele problema. E aí ele é protagonista daquela solução também. Esqueci de falar, realmente. Nós estamos aqui muito bem acompanhadas, Bela. A nossa presidente e a nossa vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico, a BMT, meu povo. Vocês estão achando o quê? Não é qualquer um que senta aqui para conversar com a gente. Não é? Agora, senhorita, Bela. Após a abertura, né, das duas aqui, autoridades. Autoridades, ao direito. Ela nem falou do direito minerário ainda. Isso é chique demais.
Então, eu sou iniciante nesse caminho e eu não foi minha primeira opção, direito, eu resolvi fazer relações internacionais porque eu sonhava com a diplomacia. Gente, pra que guerra? Não é? Vamos fazer acordos, vamos resolver tudo amigavelmente. Isso é tão respeitado e bonito quando a gente olha pra comunidade internacional. Mas quando a gente olha para um ambiente familiar, se você falar isso, vamos conversar? Ah, não, o que é isso? Você é advogado, mas você não quer entrar com processo? Você não quer guerrear uma boa batalha? Então, eu sempre tive essa visão, né? De querer promover a paz. Mas eu fui percebendo que com as relações internacionais e com a diplomacia, você quer resolver lá do topo. Mas o que é efetivo mesmo é você começar com aquilo que está ao seu redor. O que adianta você querer resolver um acordo se aqui no teu ambiente, com os teus amigos, com os teus familiares, no teu ambiente de trabalho está só o conflito? Então eu fui voltando para o direito e cada vez mais dentro do direito foi voltando também para essas relações íntimas e aqui estou eu, amigas. Isso aí. Você falou de relações internacionais, né? Ah, você tinha me perguntado antes se o direito era a minha primeira opção. Não era. Eu queria fazer publicidade. Aí minha mãe quer me matar toda vez que eu conto isso, porque minha mãe fez um acordo comigo. Porque eu falei que publicidade eu não ia fazer em Campo Grande, porque para mim era muito fraca a faculdade lá, porque eu tinha uma professora de literatura, que a filha dela fazia SPM na época, e eu me apaixonei pelo trem e falei, é isso que eu quero fazer. E aí minha mãe falou, tá, então é o seguinte, você quer... Só que eu queria fazer em São Paulo, óbvio, né? SPM ou USP, a pessoa não queria Só, nada. né? Só. A pessoa se preparou para isso? Claro que não. Chegou na prova da SPM, leu um negocinho assim, o que essa palavra significa para você? Sei lá, o que esse desenho significa, esse ponto? Eu falei, cara, não dá. Era psicotécnico. Era mais ou menos isso. E aí a minha mãe falou, tá, só que você vai fazer alguma coisa aqui em Campo Grande, porque... aqui tem boas faculdades. Eu falei, tá, mas publicidade eu não faço. Aí ela falou assim, ai, por que você não faz direito? Você tem tanto jeito. Aí você vai ver pra trás, minha mãe é da carreira jurídica, meu avô, eu tenho do lado da minha mãe bastante gente até, e do lado do meu pai um tio e o filho dele. Então, meu avô também, na verdade, fez direito porque, como ele mesmo diz, fez, porque foi acompanhar alguém, passou no vestibular e resolveu fazer, mas era político. E aí eu entrei no primeiro vestibular, eu não queria fazer vestibular de novo, minha cabeça era inconcebível fazer vestibular de novo, eu falei, já passei, né, aquela coisa, todos os amigos passaram e eu não, vou fazer de novo. E neta de professora, né, neta e bisneta de professora. Aí eu fiz direito, aí o que me deixou dentro foi que, eu acho que foi o estágio. Logo no primeiro semestre começar a fazer estágio. E eu caí numa vara de família. Olha só. Aí eu vi as audiências junto com o Dr. Rui, hoje o Dr. Rui desembargador, e vi as audiências com ele, achava a mulher que ia fazer o DNA 10 vezes, porque ela não achava o pai do filho. E ela chegava no balcão, né? Naquela época a gente estava no balcão do fórum, e ela, se não é esse, então tenta este. Eu com 17 anos, falei, oi, né? Como assim, tenta esse, né? Mas eu já tentei desistir do direito 2 vezes, mas eu queria fazer relações internacionais uma época, eu achava que eu ia trabalhar na ONU, como eu sempre gostei de idioma, de viajar, eu queria ir pra fora, né, pra Europa. Você vai dando uma desiludida, né, com a vida, assim, porque você vai vendo que não é assim, que a ONU não é a ONU que prega, né? Aí você vai se desiludindo um pouco. Eu tentei fugir 2 vezes. A última eu fui parar na França. Que ruim. Foi. Aí cá estou. Vivência difícil. Foi horrível. Por um certo ponto, tente tudo, né? Foi uma experiência. Mas eu fui porque eu queria largar mesmo. Eu não queria mais trabalhar como advogada. E aí, nesse ponto, fui pro sistêmico também, onde eu conheci vocês duas, menos a Carmen. Carmencita eu conheci depois, né, Carmen? Mas porque tem essa... É o autoconhecimento. Não tem como a gente atender famílias, atender empresas, se você não se conhece, porque senão você não vê no outro. Você não vê a possibilidade de ajudar, na verdade, né? E cada módulo que a gente fazia da pós era um flash, né? Era choro, era risada, era bronca que a gente tomava. Porque era
aquele bando de exercício, né? Eram 2 dias, né, de aula. E aí eu falei, bom, acho que é isso que eu quero ser, mas é difícil você passar para o outro o que é ser advogado sistêmico. Não sei se vocês têm a mesma sensação. Eu vejo assim, o que me incomodava assim, muito na profissão era o ganha ou perde. Né? É aquele combate, você não é só o conflito do cliente, é do advogado com o outro advogado, qual a tese que vai emplacar melhor. E assim, isso nunca me completou. E no direito sistêmico, até a gente já ouviu muito, né, os professores falarem, ganha-ganha. A gente tenta achar a melhor solução onde as duas partes entrem num acordo, pelo menos se satisfaçam, né? A Bel contou uma situação e eu lembrei aqui, né? O advogado sistêmico não quer conflito. Eu fui num restaurante semana passada e eu achei muito interessante. Eu pedi um suco multifrutal lá. Tutti-frutti. Tutti-frutti. Eu falei, é esse aqui, um mix. Eu tava dirigindo, né? Eu também não costumo beber, vou no suco. Só que tinha uma outra moça na mesma mesa, uma amiga, que ela pediu o mesmo conteúdo, só que com vodka, né? Ela queria uma caipirinha. E o garçom levou o suco para ela. E ela tomou, e eu a conhecia de vista, não tinha intimidade. Ela tomou e falou assim, não, mas isso aqui não tem álcool, essa aqui não é a minha caipirinha. Ela não sabia que eu tinha pedido suco, né? O garçom pegou o copo, tirou o canudo dela, jogou fora e me deu o suco dela, que ela tinha... Aí eu fiquei olhando. A cara do Lucas foi ótima. Aí eu falei assim, e agora? Assim, porque se fosse uma amiga, assim, vocês... Isso aí é meu. Não. Toma aí, depois eu também não sabia que ela tinha pedido a caipirinha, se o suco era meu ou dela, sabe? Ficou aquela coisa. Eu não ia ter, mas assim, eu não tinha coisa pra tomar, né? Mas eu falei assim, gente, que a gente vê na televisão, né? E se ele levar o suco lá e dizer, mudou. Ou fazer coisa pior, sei lá. Falei, eu vou ficar com o suco. A amiga aqui, né? Aí eu contando para um amigo essa história, ele vira assim, ai, você, advogada sistêmica, não briga por mais nada. Pronto. A ideia, então, é que advogado sistêmico não luta por mais nada. Ele falou Tá assim, tudo certo. esse sistêmico tá acabando com você. Eu digo sim ao suco. Cadê o direito do consumidor? Começou a me dar uma lavada. Eu falei, calma, não é assim. Gente, eu tava só me divertindo um pouquinho. Então, assim, essa visão de que o advogado sistêmico não luta, que não vai ganhar dinheiro, que só quer paz e amor, não é bem assim, Não né? é nada assim, Não é nada né? assim. A minha mãe sempre falou, o que você vai fazer com essa pós em constelação familiar e direito sistêmico? Eu falei, olha, eu não sei ainda. Não sei se eu vou virar consteladora, efetivamente, se eu vou largar o direito ou não. Era o que eu achava que ia acontecer. Acabou que eu acabei, na verdade, integrando, né, o que a gente aprende no direito sistêmico na minha prática da advocacia. Que também nunca foi só de família e sucessões. Faz uns 5, 6 anos que eu tô só em família e sucessões. Sempre fiz litigioso civil, né? A maior parte do tempo. Mas essa coisa que você falou é o que eu chamo de direito puro e simples. Porque aplicar a lei é muito fácil. A legislação está ali. Você pega o código, abre. Contrato de compra e venda, não pagou, devolve. Tá fácil. Agora, o conflito que a pessoa está te levando, né? Muitas vezes a raiva que ela está sentindo por não ter recebido a casa, ou por vamos supor, um locatário que não sai da casa mesmo após notificado que acabou o prazo. É um conflito muito maior. Pode ser, pra gente é simples no juridicamente resolver. Mas vai entender porque aquela pessoa está sempre numa falência. Clientes que a gente vê de inventário, que o inventário nunca acaba. Né? Quais são essas dinâmicas aí por trás? E essa coisa eu me incomodava mais do que o advogado brigão da outra parte que não quer conversar. É depender do Poder Judiciário. É depender de juiz, de promotor. Darem uma solução para o seu caso. Aquela coisa, né, de que a gente vê, especialmente na área de família. As situações mais íntimas, que às vezes deveriam ser discutidas dentro do quarto, né? Entre o casal que se apaixonou, que casou, que teve filhos.
são levados para um terceiro, para um Estado juiz, decidir esse conflito. Então, isso é algo que vai além de você aplicar a lei, porque isso é um trabalho com as nossas próprias humanidades, né? Como é que eu posso ter namorado, noivado, casado, tido filho com uma pessoa e depois ter um conflito, às vezes, sei lá, por causa de uma garrafa, vamos dizer assim, e ter que chamar o Estado juiz, o terceiro, para dizer se eu tô certo, se eu tô errado. Então, é exatamente Uma pessoa isso que nunca vocês falaram. nunca me viu ter que Exatamente decidir isso. minha vida, né? Uma pessoa que nunca me viu, não conhece a minha história, não conhece a história do meu parceiro, não conhece a história da minha família, eu convido ele para ler um pedaço da nossa história, que é o que está nos autos do processo, que é o que vale Escrita de uma juridicamente, maneira, né? Cada um escreve do seu jeito. para decidir, assim, vamos falar assim, o destino das nossas vidas, o destino do nosso patrimônio, quem tá certo, quem tá errado. Então, assim, quando você tem a postura sistêmica para advogar, é como se você... Não é como, é o que você faz é realmente levar para o seu cliente essa conscientização do todo que ele é, de tudo que ele já viveu, da força que ele tem e que ele é capaz de resolver seus próprios problemas, né? Então não tem muito a ver com o que as pessoas falam, não, você é da paz, tudo se resolve. Não é. É um processo, como a Paty falou, de autoconhecimento. E por isso que eu falo assim, eu defendo que a prática sistêmica, ela cabe em qualquer profissão, não só no direito, em todas elas. Porque existe ser humano que não tem conflito, gente? Conflito é inerente, né? Desde que o mundo é mundo, tem conflito. Até porque são nos conflitos que a gente evolui. Se a gente nunca tiver conflito, for sempre maravilhoso, a gente vai estar sempre no mesmo patamar. A gente não conhece novos desafios. A gente não precisa abrir a nossa mente para nada de novo. Porque a gente vai ficar extremamente na nossa zona de conforto. E nada vai acontecer, tá tudo bem. Então, eu acho assim, aplicável a todas as profissões. O pensamento sistêmico é aplicável a todas as profissões. Sem dúvida. Às vezes a gente faz sem pensar, né? Sem saber que você está aplicando o sistêmico. Você está ali, às vezes é tão natural para a pessoa. Ela nunca fez um curso, nunca fez nada, mas é tão natural para aquele médico, né? Que esses dias eu vi algum professor, um vídeo antigo, acho que americano, acho que ele perguntando se a pessoa tiver assim, assado, o que você faz? Ah, eu tiro a pulsação. Não. Ninguém vai conversar com a pessoa? Vocês não vão antes conversar com o paciente? Acolher esse paciente, saber da dor dele? Não, vocês já vão direto dando remédio. Qual que é o nome do paciente? Ninguém sabia o nome do paciente que eles estavam tratando, né? De forma fictícia, mas assim, ninguém sabia o nome do paciente. E é exatamente isso, né? A falta, acho que a gente está num tempo de uma falta de humanidade, que é uma coisa impressionante. Pelo menos para mim, quando eu penso que eu já vi de tudo, eu me horrorizo cada vez mais, às vezes. E eu acho interessante que você tem um olhar sem julgamentos, né? A gente procura não ter julgamentos. E o que eu acho muito interessante é você se aliar com outras profissões, ter a humildade. Porque eu não sei o que se passa, de repente, dentro da escola. Eu não sou professora. Então, você chamar uma psicopedagoga, uma psicóloga, sabe? Uma mediadora. Utilizar de outras profissões, de outras, né? Para auxiliar naquela solução ali, para buscar melhor mesmo. Então, eu acho assim, você com as práticas colaborativas, a justiça restaurativa. Então, assim, você tem várias ferramentas para buscar o melhor. Esses dias eu recebi um vídeo que eu fiquei impactada, assim, era um juiz, eu não vou aqui saber falar de onde ele é, mas ele condenava a mãe, que ela tinha que cuidar, você viu? Esse daí, sozinha da criança, porque ela escolheu a guarda. Então, ela não tinha que pedir ajuda pro pai da criança. Ela não sabe nem o que é guarda, né? É diferente de guarda e convivência. Não sabe nada do que é poder familiar, sabe o que é nada. Nada. Eu falei assim, gente... Volta pra trás, volta 10 casinhas. Olha aqui, o que ele tá criando mais conflito entre o casal, tá desamparando a criança. Eu falo, então, é totalmente despreparado. Então, se ele pudesse, se ele tivesse a humildade, não, vamos chamar aqui, né, uma psicóloga, né, fórum, vamos ver, vamos buscar conciliar, mas ele estava buscando a discórdia entre as próprias partes. Ele que tem que ser a balança ali da justiça. Aí eu vou te jogar uma pergunta já, que é para todas. Dinâmicas que vocês observam. Você é do direito minerário, certo?
É, um pouco de cada. Um pouco de Empresarial, a gente vai pra tudo, Empresarial, né? super legal. Aham. Mas veja, esse juiz, né, que tem essa atitude numa audiência gravada, né, que ele teve ainda o azar de ser gravado, que é para o mundo todo ver. Muito provavelmente esse cara tem um problema com mãe, ou com mulher de um modo geral. Porque ele menospreza a figura feminina. E ele deve se colocar aí como o mundo é dos homens mesmo, naquele formato. O homem vai trabalhar e você que é mulher que quis Patriarcal, ter né? filho, se vira pra cuidar. Você tem profissão, ai que pena, vai ficar sem trabalhar. Né? E então acho que a gente tem essas dinâmicas assim que a gente percebe. Né? Ontem eu assisti uma série bem bacana, são poucos capítulos, é uma série francesa que chama em francês é alemão songe, mas Acusação. E é sobre uma criança que por volta dos seus 9 anos ela acusa o avô de estupro e de abuso sexual. E aí desenrola todo. E o avô é prefeito de uma cidadezinha e tal. E o pai que não gosta do avô. E essa criança que está no meio de um divórcio dos pais. Os pais estão se divorciando. E o pai extremamente estúpido, a série inteira, assim. Daquele que grita com o filho. Você está causando problema. Você só causa problema na escola. E aí desenrola até que o processo dura um pouco mais de 10 anos. Coisa breve. E no último capítulo, ele revela. Não vou contar pra vocês o spoiler. Eu já conta logo. Vai. Eu conto, porque eu sou bocuda. Olha, eu não tenho problema nenhum, porque eu contei de qualquer jeito. Pode contar. Por conta da separação dos pais, ele já era um menino... A impressão inteira que eu tive é que ele era um autista. Porque ele não falava muito na série. Ele estava sempre reservado, mas ele brincava com o avô, com o sobrinho, com o primo, desculpa. E, né? Passava as férias com o avô e voltava para casa dele. E aí a mãe super melancólica e o pai agressivo. Aí um dia eles resolvem se separar. E esse menino nunca foi visto pelo pai. De uma certa forma. E aí um dia, quando o pai diz, a gente está se separando, né? Você vai ficar aqui, fulano, tarará. Ele resolve, então, um dia começar a chorar. E falar que foi abusado pelo avô. Só que ele não fala diretamente. Aí, qual que é o tchan? Criança mente. E a gente, da área de família, acha que não. Se a gente tende a achar que todo caso de abuso sexual, que criança não mente, porque criança é inocente. Mas ele fala, porque aconteceu isso, né? O vovô falou XYZ. E aí a mãe fala, foi o seu avô que fez isso? No banho, quando vocês estavam dormindo? Como é que era? Então a mãe joga pra ele o avô. Ele não tinha falado ninguém. E aí a mãe joga e o menino, na esperteza, Pega. meu avô me estuprou, meu avô me assediou. É o que ela permitiu que fosse. E aí o avô tinha dado um carrinho pra ele, quando ele vai na polícia depor, né, a policial vai pedindo informações, a policial já tomou o lado do menino, todos eles, fizeram o exame, né, pericial, para saber se ele tinha cicatrizes, enfim. E aí começam a perguntar, não, porque tinha uma outra pessoa. Ele piora a mentira. Era um homem assim, que ele tinha visto uma vez na casa do avô, passeando, só que ele lembrou de um carrinho que o avô deu. E que por acaso ele começou a descrever esse carrinho. É um carro assim. Sabe quando a pessoa vai te dando detalhes? Certinho. Capô tava baixado, retrátil, azul, não sei das quantas. Assim, assado, ano X, o menino sabia certinho. E aí eu comecei a lembrar de umas aulas que eu tive da Glícia Brasil, que fala sobre alienação parental e abuso sexual, né, as falsas denúncias, que ela é psicóloga, né, que a criança, ela não consegue te dar esses detalhes exatos. Quando ela realmente sofreu, ela é vítima. Tem uma certa idade que ela não vai conseguir te dar detalhes, porque a tendência... O trauma bloqueia, né? Exatamente, a tendência é bloquear. Que ela vai ter o que ele fala nesse livro, são fragmentos de sentimentos, emoções e alguns flashes de lembrança, né? E aí ele acusa esse avô vai preso, aí solta o avô, e vai preso de novo. Aí cada vez que o avô vai pro tribunal, o advogado vê o camburão chegando, deu errado de novo, vai preso de novo. E nisso se vão 11 anos, e ele também acusa, ele vai parar no internato. Ele acusa um colega do internato que chamou ele de
Ah, não fala com ele porque o avô estuprou ele. E aí ele fica bravo com o menino e para se vingar ele denuncia o menino como se o menino tivesse abusado dele no internato. E aí no final ele já tá com 20 anos, passa o tempo, ele já tá com 20 anos, já virou pai, mas a vida não anda. Ele tá sempre envolvido em perda de dinheiro. Chega um dia que ele é acusado de estelionato, a mãe foi parar numa clínica psiquiátrica, o pai acabou sozinho por conta da denúncia, né? Não pode ter conversa entre o avô, enfim. Uhum. E esse menino começa a lembrar, depois de uma overdose de remédio, ele começou a lembrar que tudo que ele falou a vida toda era mentira. Que foi uma narrativa que a mãe construiu dentro da cabeça dele. Ele contou uma historinha para chamar a atenção da mãe, para ter carinho e afeto, porque ele percebeu que essa era uma forma de usar dor para chamar o pai e a mãe para ficarem perto dele. Uhum. E ele criou toda uma história durante esse tempo, sempre pegando ganchos do que os outros falavam. E aí ele aumentava a história. Você vê, é um sentimento profundo de vítima, né? Porque a vítima se comporta assim, o que eu faço que todo mundo vai olhar para mim? Né? E aí ele foi construindo isso e teve os holofotes sobre ele durante uma vida toda. Exato. E aí no último julgamento, né, que foi lá porque eles chamam de corte de cassação, que pra gente seria ação rescisória. Uhum. É que no crime, né, também tem umas coisas diferentes, não sei penal. É um processo diferente. Mas ele ajuda o avô. Então ele conta para a advogada dele que na verdade ele criou aquela história, que ele não entende por que ele criou, mas que ele acha que era porque ele queria atenção. E era o jeito que ele teve de ter o carinho dos pais, que estava num conflito muito grande, né, de 9 anos de idade, pais separando, enfim. E ele criou toda a história, ele escreve uma carta para todo mundo, manda para o juiz, para todo mundo. E ele faz greve de fome, porque a juíza não atende. Sabe aquela coisa assim, isso aqui, um caso vai demorar mais 2, 3 anos. E aí ele vai no dia da audiência, né? E ele fala, eu criei tudo uma mentira. Peço desculpas para todo mundo, principalmente para o meu avô, mas tudo que eu criei era falso. O que os psicólogos falaram aqui, tudo falso, nem eu acredito que eles acreditaram em mim quando eu tinha 9 anos. Cada um com o seu próprio dilema envolvido na história, né? Esse é o problema. O problema não, mas é até o mistério dos conflitos familiares, que é o que a série traz bastante. Por isso que eu não uso, porque eu não atendo criança, eu não dou conta. Mas esse, não só com os crianças, divórcio, demandas no geral com família, tem elementos complexos. Diga aí, muitos Bela. A gente não entende. A Bela tem um caso interessante, né, Bela? Que a gente está atuando, né, Bela? Conte aí, né? Um inventário. Um inventário com 30 pessoas. Tá bom pra você? Chega até mais, quase mais. Mas tem bens pra todo mundo. Claro que não. Aí 30 pessoas brigando pelo botijão de gás. Mais ou menos isso. É como se, às vezes, o processo ele se tornasse aquele último momento de despedida entre um casal ou entre irmãos que não se conversam mais. Então, fica até um certo apego. Não querem deixar fluir, não né? querem deixar fluir, porque é como se fosse acabar aquele último elo de contato. E aí, quando a gente olha um processo de inventário, um processo de guarda, um processo, seja do que for, é uma ponta, né, do iceberg. É um pontinho de toda uma linha, uma trajetória. E aí você quer pegar aquela coisa, aquela situação complexa, antiga, porque relações familiares são construídas ao longo do tempo, e aí você quer simplificar e reduzir isso em uma petição inicial. E você quer achar uma solução para tudo aquilo através de um salvador, que a Andressa mesmo trouxe aqui o exemplo, que o salvador, né, os juízes não são super-heróis, são humanos e erram também, assim como os advogados, assim como o analista, o promotor que vai ver o processo. Então, é uma tendência de, não vou resolver meu problema, não. Vou levar na justiça. A justiça Ele resolve. Aí, quando a gente olha para os números, porque time que tá ganhando, a gente não mexe. Mas vamos ver se então se o time brasileiro do judiciário tá ganhando. São 18 mil juízes,
80 milhões de processos, tô arredondando, porque minha memória não é tão boa. Cara, você é muito virginiana, né? São, Deus me livre, com duração Guarda de esses 3 a 5 anos para resolver um processo. A gente tá falando dos números do No judiciário. mínimo. No né? mínimo, Assim, um né? processo fácil. É, porque Uma ação Fácil. fácil. eu tenho É. processo de mais de 25 anos. Demais. Aí a O gente inventário olha, da minha então, bisavó é desde 87. 87. Eu tinha 5 anos de idade. Não E tá tem- acontecendo. E ele não é que ele tá acontecendo, ele vai aumentando. É um conflito familiar e tem uma tendência de crescer, igual você vai fermentar o pão ali. Os números não mentem, o nosso time não tá ganhando. Então alguma coisa tem que mexer. Então a gente mexe buscando uma visão mais abrangente, não é porque a gente é bonzinho, eu sou boa, eu vou pro céu. Não, é porque, como você falou, né, Andressa, a gente quer usar melhor os nossos recursos. E efetivamente resolver de uma forma duradoura o conflito do cliente. E é o que você trouxe aí, né? Todos os envolvidos, inclusive os advogados, os juízes, todos eles estão com o pé nessa pendência, como nessa série que você falou aí, né? Os próprios psicólogos, ali tinha um pouco da história de cada um. E aí Sim. as pessoas vão se envolvendo e se emaranhando naquilo, aquilo vai crescendo. E aí a vida é dinâmica, né? A vida não para esperando o processo. E aí novas situações vão sucedendo e as coisas vão acontecendo. E é muito legal esse posicionamento de realmente, como você trouxe, Bela, de qual é a nova maneira de resolver isso. Se eu chego, né, sei lá, chega lá o meu cliente na posição de vítima, ou às vezes na posição de algoz, e diz, Bela, me salva, né? Vai lá, defende a minha causa. Esse Né? é Vai um lá e faz ponto por mim. que E aí, acho que toda advogada já caiu nessa ladainha. A gente que é advogado tem a mania de querer salvar o outro sem querer, sem saber que tá nessa postura. é uma posição aprendida na academia, né, Paty? Vamos falar você bem tá a ali pra verdade. salvar o seu É uma cliente, posição seja o que aprendida na for, né? academia. Vai lá e defende o seu cliente. Ganha, vai lá e ganha. Você vai ganhar pra mim? Eu quero advogado que briga por mim. Não Ai, não tô brigando advogado. nem por mim ultimamente, vou brigar Não por quero você. que solucione o problema, eu quero que brigue por mim. Andressa, Exato. vamos falar da palavra que a gente ouviu bastante no evento esses dias. Combativo. Combativo. O advogado bom, advogado combativo. Combativo. Exato. Super Gente, maravilhoso. combate, É. guerra, combativo. Aí eu pergunto, você prefere simplesmente um advogado que sabe brigar ou um advogado que sabe trabalhar? A gente não precisa brigar. Se a gente souber fazer o nosso trabalho jurídico, de negociação, de análise de riscos, sem existir uma briga, porque conflito é natural, faz parte da vida. A briga não. É o que eu A costumo briga dizer, já né? é uma postura. Na faculdade eu digo muito isso, falo, o judiciário vai resolver o seu problema jurídico. Ele vai aplicar a lei ao caso concreto, é o que o juiz pode fazer. Ele não tem como fazer mais do que isso, porque ele passou num concurso para isso. Só que o conflito, ele vai e volta. Se você não resolve o conflito, ele vai reverberar de várias maneiras na sua vida. Você vai continuar em processo de falência, em processo de perda. Esses tempos, ano passado, não, foi 2023 já. Eu fiz a minha primeira mediação presencial, privada, né? Assim, foi um casal, eles já estavam divorciados. A mãe queria voltar para a cidade dela e levar a criança. E o pai não queria deixar de jeito nenhum. E ela falou, olha, eu acho que não vai dar certo, porque eu conheço ele, né? Não vai dar certo. E ela me relatava várias coisas da criança. Vai para casa dele, volta doente, não sei o que, comigo fica feliz. E eu sempre tentando ser neutra, porque eu não conheço a criança. Eu tô vendo os pais, na verdade a mãe que me procurou pela primeira vez. Então eu ficava toda hora assim, será que ela falando tudo isso é verdade? Será que tem alguma invenção? Porque a gente tem que se perguntar. Claro. Senão você cai e você começa a puxar saco daquela pessoa sem saber o resultado. E aí fizemos a mediação e tal, e na sessão privada, com cada um, o pai me falou. Ele falou, antes ele só falava assim, não vou deixar porque é meu direito, tará. Aí na sessão privada ele falou, eu não quero que ela vá, porque eu não sou pai de internet. Eu não sei ser pai de internet. E isso já aconteceu no meu primeiro relacionamento. Eu tenho um filho de um primeiro relacionamento que quando separou a mãe ficou em Cuiabá, ela não é daqui, para a gente poder manter a relação. E agora eu estou me reaproximando dele, mas eu não quero ser um pai de internet, então eu não vou deixar a pessoa ir e levar minha filha. Porque além de todo um custo de deslocamento e tudo mais, né, em outro estado,
Eu não quero ter minha filha só uma vez por mês. Eu quero toda hora poder continuar fazendo o que eu faço, levar ela na escola, né? Enfim, aí eu falei, Viver do gente, dia, viver com eu falei, o dia a dia, a rotina dela, né? tá aí. Mas A e aí o resposta é direito, essa. Já aconteceu uma vez com ele. É. E ele não quer que aconteça de o novo. interesse da criança e o profissional da mãe? Difícil esse dilema. Nossa, hein? é um E os dilema dois dos grandes. Né? os dois são funcionários públicos, né? Concursados, e ele chegou a falar, falou, se ela for, eu vou denunciar. Porque o trabalho dela não permite teletrabalho. Então eu vou prejudicar, eu não quero fazer isso. Mas eu vou prejudicar a carreira dela. O Pra ela ter que tamanho da voltar. carga emocional. Olha só. Imagine um cliente chegando com essa carga emocional e trazendo tudo isso para um processo. Então não é que a gente é psicólogo. E aqui, ninguém aqui Não. está aqui para aplicar as ferramentas de um psicólogo. Mas, Ai, mas se, eu não, adoro. se não trouxermos um olhar, o mínimo que seja para esse tipo de demanda, essa carga vai atrapalhar o nosso trabalho jurídico. E daí, em momentos de negociação, a pessoa ela não vai nem conseguir analisar aquilo de uma forma objetiva, ela vai estar presa ao emocional. E aí pensando E aí nisso, você também não pode embarcar na emoção onda. ali. Você tem que Ah. ficar imparcial, sem julgamento, porque se você tomar o lado, eu já ia falar, já- e a carreira da mulher? Né? Você já validou o sentimento de um e não validou do outro, né? Uma das Ah. coisas que a gente aprende na mediação. A nunca validar o sentimento de só uma pessoa. Você fez o curso agora, você aprendeu isso, né? Então, esse é um dos pontos, eu acho, mais difíceis, assim. E aí, já pensando nisso, quais os benefícios vocês acham que os clientes que têm um advogado sistêmico, a gente está falando de advocacia, mas, igual a Carmen colocou, né? Todas as profissões usam o sistêmico, podem se beneficiar. Qual que seria para os clientes, por exemplo, que procuram a gente, os benefícios? O que a gente faz de diferente? Você sabe que quando eu terminei a minha pós-graduação em Direito Sistêmico, o meu trabalho de conclusão de curso foi a análise de um filme. Eu não sei se vocês já assistiram A História de um Casamento. Já. Não consegui até o final. Nossa, um grande Eu dilema. achei maçante o filme. Eu eu assisti uma gostei. vez e na segunda vez eu chamei meu marido pra assistir comigo. Ele falou, por que você quer assistir essa história triste de novo? É um sinal, você tá me dando? História triste. Qual recado você quer me dar, Anatomia de né? uma queda. Muito Hoje eu vou até massa. marcar, cara. Muito legal. Nossa, legal. o final é Anatomia de muito... uma queda, vou O marcar final aqui. é muito legal. Tá a- perdendo. A esposa que Esse é eu não quero acusada ver de matar o spoiler, marido. não. Não, é muito legal Não, ela esse. só é acusada de matar o marido. Aí vai toda a questão de julgamento. Mais um filme francês lento. Mas não é em o francês. diálogo tem uma É. riqueza que, pelo amor de Deus. Mas Nossa, eu já você tem- marquei você- aqui pra Você assistir. tem olhares artísticos, né? Ah, Eu só vi a mulher assim, ó. não, não, alto, mas caramba. o diálogo, aquela hora que ela... tem várias... eu Vários sigo pontos. muito no Instagram psicólogos, né? Então, assim, é um diálogo dela com ele, assim, bem forte. Eu vou mandar pra vocês. É É, legal. muito Ah, legal. Eu já marquei aqui para assistir. Mas aí, voltando na história de um casamento, quando a gente fala da postura sistêmica do advogado e como que o cliente se beneficia disso, esse é um retrato, assim, dos advogados totalmente emaranhados na causa do cliente. Porque era um casal que se amava, teve seus desentendimentos, mudança de rumo, de profissão, teve as questões de ego, e de repente era a mesma situação. Ela queria ir morar em Los Angeles e ele queria continuar, não sei Acho se era que em é Nova Nova York. York, Uma coisa assim, e aí tinha criança no meio dessa história. E eles tinham combinado que eles iam resolver a situação entre eles. Mas, de repente, uma colega falou, olha, se eu fosse você, eu buscava um advogado, tal, porque conselho ele... jurídico. É, um conselho jurídico, eu não sei se você não vai sair perdendo nessa história. E aí ela vai, né, recebe a indicação de uma advogada combativa. E daquelas que sempre Que não aceita acordo pra nada, te abraça, né? tira o E sapato, tira dá o bolachinha. sapato, dá bolachinha e fala, vem cá, faz todo o acolhimento. Mas no decorrer do filme, você vê que a advogada é totalmente emaranhada com a própria história dela. Com o divórcio dela. Então ela pega aquela causa da traz moça pra ela, e né? traz pra ela e vai lá. E aí tem um momento da audiência e o advogado que ele arruma também, porque dele teve que arrumar um no nível da outra também, um famosão lá super caro, que custou quase todo o dinheiro deles. Né? E aí na audiência é a coisa mais engraçada, porque o casal fica um olhando pro outro e os advogados quase se matando. Assim, trazendo acusações da intimidade deles em público, sabe? Coisa E que nem foi falada. pensar em acordo, né? Nem pensar em acordo, assim, enfim, é uma triste história.
Por isso que ninguém gosta muito desse filme. Até meu marido falou, por que você quer que eu assista essa história triste? E no fim eles queriam fazer um acordo, os advogados não, né? Isso tem Isso muito, mesmo. Né? E assim, Isso ó, tem você percebia muito. que o casal se amava e tinha respeito um pelo outro, mas os advogados detonaram Eles com a são relação. capazes, né? autonomia. O advogado ele é Perderam. capaz de quebrar. Perderam Isso se não dinheiro, tiver perderam postura, autonomia, perderam tempo de vida, perderam qualidade de relacionamento com o filho. E assim, é um filme que você acaba assim doendo, sabe? Fala, olha, então quando você procura um advogado que tem um posicionamento sistêmico, é quase que um convite para você se autoconhecer, porque um advogado sistêmico vai colocar isso para você olhar para sua família, para ver se você tá com alguma lealdade ali naquela relação. Como fazer isso sem achar que a gente é místico? Porque essa é a ideia que todo mundo tem da gente, a maioria das pessoas, né? Pela falta de informação. A gente, como é da comissão, vocês duas aí na presidência e vice, vocês sabem bem como a dificuldade que a gente tem de trazer os próprios advogados para participar das nossas reuniões, né? Até aprender um pouco mais. Aprender, gente. Conhecimento é a única coisa que você leva para a vida. Aprender. As pessoas têm preconceito. Como atender esse cliente sem esse cliente sair de lá achando que você é mais louco que o Batman? Que a gente não quem disse que eu não abraça sou? a árvore, né? Eu ia falar, bom, não conta pra ninguém. O Rodrigo tá no bolso. Meus alunos Que sabem já que é botinha. mentira, mas tá aqui. Eu acho que tem todo um medo da novidade, né? Um medo daquilo que é novo. Mas talvez facilita um pouco essa desmistificação, entender que, na verdade, não é tão novo assim. A ideia de um advogado sistêmico ou um advogado pacificador, ela é defendida desde Abraham Lincoln, que falava, olha, pelo amor de Deus, vamos tentar antes resolver um processo na negociação, né, de outras maneiras. Em último caso, a gente entra com uma demanda litigiosa. E isso também está no nosso Código de Processo Civil, para a gente primeiro tentar resolver tudo Isso amigavelmente. É o que está na lei, é o que está na história. Isso, como a Carmen falou, isso traz economia para o cliente, ainda mais em demandas de família, que normalmente uma demanda ela se desenvolve várias. A pessoa inicia com a ação de divórcio, depois vem a ação de guarda, alimentos, a ação de modificação de guarda. Então, vai dinheiro, vai tempo, aquilo que começa quando as crianças estão pequenas vão se tornar adolescentes, às vezes até alcançam a maioridade, está lá o problema. Às vezes perde a relação e perde também a autonomia, que é o que a gente conversou. Porque aqui você está colocando a sua vida, o seu destino nas mãos de um terceiro. Agora, quando você respira fundo e tenta resolver, você não está dependendo só do juiz, do promotor, do advogado, né? Mas é muito mais uma questão, começou com o casal, vai terminar com o casal. E você fica mais satisfeita, porque você participou daquela decisão, né? É o que a gente fala, né? A decisão, no fundo, é do cliente que te procurou. Eu costumo falar que eu sou um instrumento. Eu falo, olha, eu tô aqui, né? Mas quem vai tomar a decisão... Por isso que eu gosto da mediação. Porque quem vai tomar a decisão são as pessoas que estão no conflito. Não sou eu. Quem sou eu para falar o que é melhor para aquela família? É isso aí, aquela plaquinha. Eu sou só advogado. Mais nada. Não me peça pra fazer mais nada que eu não tô dando conta. Mas você vê, Patrícia, você trouxe uma coisa importante, né? A questão do cliente. Eu acho que existe o cliente para cada estilo de profissional. E assim, o cliente que procura um advogado na postura sistêmica é porque ele não tem medo de enfrentar os seus próprios segredos e é porque ele já tem um desenvolvimento em relação a conseguir olhar o outro. Agora tem cliente que não, que ele quer o combate mesmo. Então, e colocar a culpa nos outros, né? Ele não foi advogada para você. Vai procurar. Tem uns coleguinhas aqui muito bons. Mas essa colega não sou eu, então você procura outro. É isso aí. E ele tem dificuldade de assumir a sua própria responsabilidade. A gente veio até conversando isso no carro, né, Carmen? Como, às vezes, o cliente, ele quer pôr a culpa no judiciário, na sentença do juiz, porque ali ele se livra da responsabilidade do problema, entendeu? É o que a gente chama de estar na criança. Isso. Você não está no seu adulto. Eu tô na ingenuidade, né? O outro que é culpado, olha ele que fez isso comigo. Olha, então eu mereço uma indenização. Eu tenho uma raiva da tal da indenização. Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda do meu livro aqui, ó. Você pegou a minha ideia. Então vai. Não, vai lá. Você sabe que quando eu lancei esse livro, né, Como Viver Sem Coitadice, eu vejo, ainda hoje, as pessoas falam, nossa, que título legal, que bacana.
Ai, eu conheço uma pessoa que precisa ler esse livro. É sempre assim, É né? sempre o outro É meu que amigo que precisa, não Isso. sou eu. Aí eu falo, levam pro seu amigo, mas levam pra você também. Dá uma olhadinha. E é bem isso, sabe? A nossa sociedade, assim, eu acho até que nós brasileiros, de uma maneira geral, nós temos um posicionamento diante da vida de nos sentirmos vítima. Tanto que a gente adora o quintal do vizinho do outro país, do outro hemisfério, tudo lá é melhor. E a gente tá sempre nessa posição de coitado. Cara, quando eu falo Então isso que eu faz parte da casei na nossa França, cultura. Eu acho o máximo. Eu falo, gente, mal sabem vocês onde eu morava, com quem que eu casei. Né, que vocês não sabem que eu contei moeda pra comprar um croissant pra poder comer, né? Ai, mas comeu croissant. Meu croissant, não é? Tá vendo? Mas ela Tá vendo? ela comprou comprou libras, cara. sei lá Não é que pãozinho dinheiro. francês. Não sabe Ela que eu não voltei com uma contou dívida real. imensa no cartão. Né? E que eu fiquei doente quando eu voltei. Mas é porque casou na França. Nossa, você casou com francês. Eu falei, gente. Não é assim como vocês estão pensando, né? Não é? Tem lorde em tudo quanto é lugar. Pra Assim, você como ver, tem pessoas né? boas e ruins do mundo todo. Não é só a nacionalidade, né? E é a questão Mas a da gente tem síndrome da de nossa vira-lata, cultura, né? dessa de estar sempre na posição de vítima. É. E eu falei, é algo que a gente tem que orar e vigiar, né? Como diz a Bíblia, porque nós mesmos nos pegamos em vários comentários que a gente fala, nossa, mas que posição de vítima que eu tô. É uma coisa cultural nossa. Eu né? acho que o sistêmico são lições para o dia a dia, né? Que a gente vai aprendendo no dia a dia. Não é fácil. O tal do dar e receber, para mim, das leis, das ordens do amor, para mim, acho que o mais difícil é o dar e receber. Esse equilíbrio, É né? muito difícil o equilíbrio na troca. E quando você pensa que você está melhorando, fala, agora eu já consegui me livrar desse trauma. Vem o trauma e... Vem de novo. Opa! Cheguei para você me ver de novo. E chega, né, de várias formas. Exato. De diversas situações, com pessoas diferentes. Mas a hora que você escuta, eu falo assim, às vezes é só uma palavra, né? Faz o plim. Você fala, já conheço esse sentimento, eu já conheço isso, já sei como é isso. Vocês já chegaram ao ponto de, às vezes, recusar cliente porque aquilo ressoava muito com vocês? E aí vocês param e falam assim, cara, se eu pegar isso aqui, a probabilidade de eu entrar no problema vai ser muito maior, vai ser enorme. Eu acho que a gente trabalha com a ciência jurídica, né? Nosso isso é uma papel, glória, não é? ele- Eu acho que isso é de um amadurecimento quando a gente chega nesse ponto de falar, olha, você não vai dar, vou te passar para outra pessoa. Uhum. Ah, mas por quê? Porque você nem precisa falar, eu falo porque eu não faço esse tipo de ação. Você inventa, né? Você vai, mas Ou eu vou passar por um colega que vai te atender muito melhor do que eu. Né? Mas às vezes a Cristina Laguno fala isso, né? E eu adorei quando ela veio pra cá, eu acho mulher fenomenal e ela responde a gente, né? Eu falo com ela às vezes, mando umas coisas pra ela e ela responde. Ela responde, ela é super Ela atenciosa. mesma, E aí ela fala, o cliente, ele volta. Quando ele não tá, ele tá querendo a briga, ele vai lá brigar, vai ficar anos brigando. E um dia, talvez ele se dê conta e volte pra você. Realmente, a senhora tinha razão. Né? E é verdade isso. Só que é difícil deixar ir, porque a gente tem uma questão, muitas vezes, de precisar trabalhar, porque você precisa de cliente para ter seus honorários, se você só faz isso. E aí você fica naquele ponto, será que eu vou deixar ou vou tentar? E numa dessas eu me lasquei bonito. Quem nunca? Aí eu nunca mais, aí eu falei, nunca mais trabalho com casos de criança. Não atuo mais na vara da infância e juventude, jamais na vida. E tudo foi ruim. Você pensa num trem que tudo foi ruim, assim. Aí são essas coisas pra gente aprender, né? Aham. Pra gente falar, vai lá, besta, vai querer ajudar? Eu acho assim que quando a gente percebe que as questões são desafiadoras, porque elas realmente mexem profundamente com a gente, a primeira opção eu acho que é realmente, olha, não vai dar, vou passar para uma pessoa que pode fazer melhor que eu. Ou a outra situação é, eu vou olhar para isso e vou olhar para mim. E aí, com isso, eu ir também trabalhando as minhas questões, os meus emaranhamentos, as minhas situações, né? Então, aí você, digamos assim, recebe esse trabalho como um presente até,
para você se desenvolver. Uhum. Mas isso você tem que estar no seu adulto o tempo todo. Porque se você voltar, né, um passo atrás, você entra na vitimização e aí você vai escolher alguém que você vai querer salvar, alguém que você vai virar o herói daquela pessoa e você vai sair totalmente da sua postura sistêmica. Porque a postura sistêmica tem muito disso, né? Aliás, é só isso. De você não olhar aqui esses dois objetos, essas duas pessoas em conflito, mas você está aqui olhando não só esse pedaço, mas todo o território que envolveu essa situação, você dentro desse território, qual é o seu papel dentro dessa situação, aí está no seu modo adulto o tempo inteiro. Né? Então, é uma evolução da gente também, né? A Brigitte, ela eu tava escutando ela hoje, ela falou um negócio interessante sobre o Salvador. A gente fala do triângulo de Karpman, né? O Salvador, ele não quer ajudar. Ele quer que a pessoa continue pedindo ajuda o tempo todo. O poder dele é ali. E ela estava falando de pais e filhos, né? Das relações. Então, o pai salvador, ele não quer que o filho vá para a vida. Ele não quer que o filho se dê bem. Quer que dependa dele. Exatamente. Ele quer ser o herói até o fim. O dia que o filho consegue se livrar, ele fala assim, mas pô, você não depende mais de mim? Como assim, eu acho né? que todos nós E o que será da minha vida se eu não tiver alguém dependendo de mim? O que será da minha vida se eu não tiver um discípulo? Exato, como se fosse Jesus, né? Para ter discípulo, mas tudo bem. Eu vou aproveitar essa deixa, vou fazer aqui, tá? Esse aqui foi um livro que foi lançado em 2023, eu fui convidada, falei aqui sobre a mudança do paradigma da advocacia, na verdade, né? Muito bacana. Sobre uma advocacia humanizada e o direito sistêmico. Depois a gente deixa os links para vocês adquirirem os livros, quem quiser. E aí aqui as pessoas perguntam, esses dias alguém me perguntou, mas onde mais é aplicado o direito sistêmico, né? Em quais áreas? Em tudo. A gente vê mais na família, né? Mas o criminal eu acho bárbaro. Fantástico. Trabalhista também. É bem interessante. No empresarial também. E aqui são várias autoras, né? Umas falam sobre adoção, outras falam sobre violência de gênero e o direito sistêmico. Tem uma série de coisas aqui, relações entre pais e filhos. É bem interessante o livrinho, ele é fácil de ler, são vários, né? Então, os artigos são curtos, mas dá pelo menos um norte, assim, para as pessoas dos benefícios, né? Eu acho que falar sobre isso é o mais difícil. Você chegar e conseguir explicar. Porque você trouxe uma coisa importante aí no seu artigo, Paty, que é a questão mudança de paradigma. Então, assim, nós temos essa transição aí de século XX para século XXI que a gente viveu. E tem toda uma situação acadêmica que ainda está em transformação, cultural. Então, assim, o paradigma do século XX era Era o advogado brigão. E agora nós estamos no paradigma do século XXI, que queira ou não foi forçado pela pandemia. Porque a pandemia trouxe para nós a coisa assim, a morte está batendo aí na tua porta. E agora? Tá valendo a pena essa vida que você está vivendo? E aí todo mundo parece que deu uma acordada. E aí o que a gente busca? A gente busca mais humanidade, a gente busca mais humanização. Claro que não é todo mundo como a gente falou, mas algumas pessoas estão nessa busca. A gente tem toda uma geração, que eu acho que é a geração da Bela até. Que é 20 e poucos aninhos. É uma geração que elas não querem mais o que a minha geração viveu. Tipo assim, viver pra trabalhar e chegar à noite cansada e dormir pra estar no outro dia pronto pra trabalhar. Você falar não, quer viver a vida. Eu lembrei de uma coisa que minha mãe falou. A minha mãe tem um amigo que era chefe de uma amiga minha. Numa empresa público-privada, né? E ela era do jurídico, já estava há muitos anos, foi no concurso, então ela estava há muito tempo ali, como, acho que, coordenadora, não sei. E aí ofereceram para ela um cargo, tipo, da diretoria do jurídico. Ela não quis. E ela é mais velha que eu, então, tipo, eu tô com... Nossa Senhora. Não precisa contar, vai. Eu tenho que encarnar essa idade, daqui a pouco ela vai mudar. E ela tem uns 2 anos a mais que eu. E minha mãe falou assim, mas eram os dois assim, mas como assim ela não quis? A gente ofereceu o cargo várias vezes, ela nunca quer, ela falou que tá bem onde ela tá. Eu falei, depois de aprender o sistema, eu falei, mãe, só já parou para pensar que às vezes ela não quer mais? É isso aí. Ela não precisa, o dinheiro tá bom, ela ganha bem, ela tem a casa própria, ela tem o horário de trabalho dela, as férias todos os anos.
pra quê? Só porque você está sendo oferecido. Mas cadê a ambição? Eu falei, gente, mas até que ponto tem que ir a ambição? Só que é tão difícil falar sobre isso, cara. Principalmente com a geração da minha mãe, assim, né? Dos 60 anos, né? Dos anos 60, 50. Porque parece que você sempre tem que galgar mais. Você nunca pode estar satisfeito onde você está. Não, mas esse olhar sistêmico, ele está em todas as áreas, né? Essa geração, ela tem que adaptar. A geração mais nova, ela já vem com outro formato, porque eu vejo assim, eu tenho um filho de 20, faz 20 esse mês, e um de 16. Até os professores, a coordenação, eu mudei, eu vejo assim, hoje o meu caçula está numa escola muito mais de uma visão sistêmica. O diretor, o coordenador, ele anda no meio dos jovens, entendeu? Já o meu mais velho estudou em o segundo grau, que era aquela coisa militar, o cara era ordem, então assim, eles não aceitavam. O Bruno falava assim, mãe, não tem janela na minha sala, eles não aceitavam. Então eu olhava bem, na época a gente estava fazendo a pós, e tinha aula com aquela professora maravilhosa, né, que era a professora a que a gente fez o coração da família. A pedagoga, né? Pedagoga. Então, Ellen, Ellen, fantástica. Então, ela ensinando a dinâmica dentro da sala de aula. E eu falava, filho, vamos conversar no coordenador e falar isso que eu tava cheia de ideias, né? Ele falou, mãe, não tinha visão sistêmica nenhuma. Já essa que o Ricardo tem. Então, assim, são os médicos. Você vai num médico que só olha na sua cara, não te examina e tá com base no seu exame, isso. Que exame, nem olha o exame. Por que você tem isso? E seus pais, então, a visão sistêmica, como a Carmen falou, não é só no âmbito do judiciário, das questões, né, do direito. Não, ela tem que atingir todas as esferas. É a nova realidade, é a nova visão que a gente tem que se adaptar, porque ter uma decisão com a base fria na lei, como você falou, no direito puro e simples, um juiz que com esse um juiz com esse pensamento, um advogado combativo, não vai, gente, não é o que o mundo está buscando hoje, né? É isso mesmo. Ou pelo menos boa parte da população está buscando mais do que isso. Né? Tá buscando realmente seus conflitos para ter uma vida melhor. Graças a Deus, né? Porque o conflito, gente, sempre vai dar a mesma coisa. O conflito. Qual é o resultado das guerras? Né? Como o próprio Bert fala, tudo está a serviço da vida, até as guerras. Mas se a gente pensar em guerra, né, dentro de um ambiente familiar, o que isso pode trazer de bom? Né? Então, a gente tem que começar onde a gente está. No nosso ambiente, onde a gente está, que é onde a gente pode ajudar, na verdade, né? É o que a gente pode fazer. E é do pouco, né? Aquela história da formiguinha, né? Mas sabe, o que adianta eu fazer isso? Eu sozinho não vou dar conta. Não, realmente, você sozinho você não vai parar. Mas faz um pouquinho aqui, o outro vê, é o exemplo. É o tal do exemplo, né? É o sorriso todo dia para a pessoa do elevador, é cumprimentar as pessoas na rua. Eu ia até esqueci o que eu ia falar, na verdade. Eu tô meio preocupada com a hora. Mas eu ia perguntar para vocês sobre dinâmicas que vocês veem na área de trabalho de vocês, para a gente finalizar. Dinâmicas que vocês sabem que podem melhorar com a nossa postura. Diga. Eu tô ouvindo isso e olhando para essa capa, né? Eu acho que então me vem a dinâmica da corresponsabilidade, porque a capa ela tem essa questão das redes. Isso para mim é uma árvore. Mas cada um veio de uma forma. É isso aí. É uma árvore, mas eu já vi uma rede conectando pra com mim é uma a árvore outra. Da vida. Eu adoro a tal da árvore da vida. E eu penso que uma grande dinâmica perigosa, não só nas relações familiares, em tudo, é você não enxergar a sua responsabilidade em relação ao que acontece com sua vida. Né? Então, uma grande importância que tem um benefício do direito sistêmico é você, como disse a Carmen, auxiliar
no autoconhecimento, para que cada um enxergue na sua posição de adulto o que eu fiz e o que eu posso fazer para ter mais qualidade de vida. Porque realmente o direito, a visão sistêmica, ela está além do direito. E até a psicologia, que antes era voltada muito para as doenças, para investigar as doenças e as soluções, hoje ela já está voltada também para o bem-estar, que vai além da doença e busca ir além da saúde, uma super saúde, Aliás, uma você tá fazendo felicidade. psicologia? Durei uma semana na faculdade. Eu amo direito, gente, é só uma Você não durou? vai e volta. Entendi. Vamos saber. Não, o direito, a justiça, né? A gente tem o prazer de poder levar a verdade. Eu tô gostando mais da psicologia, ultimamente. Então, Eu eu só acho não encaro de novo uma faculdade, mas... Andressa, Eu acho que, na minha visão, é esse equilíbrio mesmo entre o que você pretende, qual é o seu direito e o que te satisfaz. Será que é mesmo aquilo que você busca, aquilo que você está brigando, né? Então, eu acho que nosso papel é fundamental nisso, como a Bela falou, desse equilíbrio de fazer você ter o autoconhecimento e fazer o seu cliente ter a responsabilidade também naquela solução no que vem. é o que a Simone fala de para quê? Para que para você quer que isso? você- Para que você faz isso? Para que você criou essa empresa? Para quê? Para quê? Para quê? Para que você me contratou como advogado, né? Ela fala, para quê? Ela fala, não pergunta por quê, fala, para quê? Para que você me chamou para esse café hoje Não faço a aqui? mínima ideia. Brincadeira. A Bela é uma parceira de negócio, essa Belinha. Até semana passada, uma conhecida procurou e queria já fazer o divórcio. Aí eu fui levando a pensar na situação que ela, olha, eu acho que eu não vou mexer com isso agora. Peraí, deixa eu me acalmar. Eu falei, você tá vendo? Deixei de ganhar, né? Perdi ali uma causa, de repente, mas Mas não às vezes ela não vai tá te indicar pronta. justamente para esses conselhos. Você vai fazer uma parte mediadora. Mas você via que não estava pronta ainda tá naquele conflito, não tá amadurecida, entendeu? Então, eu acho assim, quando a gente tem essa maturidade, como a Bela falou, de você olhar a causa e não pensar só no financeiro, é importante, a gente depende disso, lógico. Parar de pensar que advogado só ganha dinheiro brigando na justiça. É isso. A gente perde, eu na acho verdade, que o tempo que você demora não paga os honorários que você ganha. quando você entra num acordo, numa solução assim, onde todo mundo tem pelo menos aquele gostinho, não, isso aqui tá bom, não é 100% como eu queria, né? Hoje eu na imobiliária lá, devolvi o apartamento, brigando desde a semana passada, eu falei, cadê eu, mediadora sistêmica? Aí a mulher negociadora, passei o final de semana quieta em casa, angustiada, né? Carmen sabe, então, a situação que eu passei. Hoje ela veio, não é o número que eu queria, eu não sei se tá, mas me satisfez, sabe? Não, pode ser, tá bom, assim. Tá vendo? É um número que me deixa feliz. Então eu falo, é isso, sabe? Deixar o seu cliente com aquele sentimento, não, eu recebi a justiça, a balança ali, eu recebi o que eu precisava e tá tudo certo. A palavra que me vem é assim, conexão. Que a gente fala em conexão à internet, a gente fala em redes e tal, e é a nossa própria conexão com o nosso papel no universo. Eu acho que é uma coisa assim bem maior, porque a gente tem muito assim nas negociações, um quer levar vantagem sobre o outro, no divórcio um quer levar vantagem sobre o outro, no inventário um quer levar vantagem sobre o outro. Então eu acho assim que é levar essa conscientização, sabe, da conexão, de que você importa no mundo e o que você faz importa e reverbera. E às vezes não reverbera só para você, teus irmãos, teu cônjuge ou teu ex-cônjuge, vai reverberar sobre toda a sua geração. Você está criando modelos, você está dando exemplos, você está deixando no ar o seu rastro. Então, por isso que eu falo assim, que é um paradigma de século XXI. É saber que eu faço diferença onde eu tô, o jeito como eu ajo e trazer isso para a consciência,
né? Porque às vezes a gente entra, como a gente fala assim, no mundo de Maia, né? Como dizia o Paramahansa Yogananda, que só o que importa... Quem, Carmen? Paramahansa Yogananda. Nossa, que lindo esse nome. Leia Mas esse assim, livro, você vai amar. É Autobiografia de um Maravilhoso. Yogi. É fantástico. De um e o quê? De um Yogi. É do Paramahansa Yogananda. tá, não vou saber Pode escrever isso aí. anotar, que é Tá. fantástico. Anota porque é um livro pra vida, É. tá? E é Cabeceira. fácil de ler, porque ele é grandão assim, mas eles são várias histórias, você pode abrir e ler pra se inspirar até. Ah, que legal. E ele fala assim que a gente se perde no mundo de Maia, que é o quê? Eu quero ganhar, eu quero ter mais conforto, eu quero ter mais dinheiro, eu quero mais ter isso, quero ter mais aquilo. Ele fala, gente, vamos trazer a consciência da vida, nós todos somos passageiros aqui. Então é mudança de postura mesmo, isso que eu chamo de conexão, é saber que eu importo e o que eu faço faz muita diferença no mundo. Então, É por isso que eu sou apaixonada pelo eu acho que pra gente finalizar, a gente pode deixar uma frase pro povo pensar, né? Qual o legado que a gente vai deixar nessa vida? O que você quer deixar nessa vida? É uma ótima pergunta. Não é? Aí no próximo episódio a gente Excelente reflexão. Você vai pensar nessa vida. Não é? Boa. Verdade. Garotas lindas, muito obrigada por essa Obrigada. conversa maravilhosa. Já foi mais de 1 hora. Muito obrigada. E até uma próxima, que eu não sei quando será ainda, mas eu acredito que a cada 15 dias a gente consiga, né, para não ficar cansativo para ninguém também, os nossos atribulados aí. E vamos sentindo o público, né? Deixa aí um recado. Deixe você um recado, esqueci de olhar a câmera. Sobre os temas que vocês querem. Às vezes algo tocou a pessoa nessa conversa e escreve pra gente, que a gente faz Isso aí. um alinhamento sobre o que vocês precisam e querem escutar mais, tá bom? Muito obrigado, cafezeiros. Até a próxima. Tchauzinho.